de competição até esse ano. Ainda estou nas Master, né, mas ainda estou participando. Eu já tive projeto lá no quartel do Bombeiro com mais de 1.000 crianças nadando lá no quartel revelamos muitos atletas que foram nível nacional e campeões brasileiros, inclusive na área de natação. Mas fica sempre projetos individualizados. Eu saí de lá, acabou o projeto. Eu digo assim, eu sempre comento, se diz que as crianças têm que praticar esportes, mas quais as estruturas que nós damos para elas praticarem esse esporte? Onde é que tem um ginásio, onde é que tem uma piscina, onde é que tem um campo de futebol? Quais os locais que eles praticam esportes? Então, depende muitas vezes só de iniciativas de umas pessoas voluntárias para fazerem essa atividade. Tem lugarzinho para mim aí? Então, já pode usar aqui o meu, que eu vou ter que me ausentar também. Então, eu quero me mostrar um parceiro, Fernando. Conte comigo o que pudermos fazer para auxiliar o esporte dentro do Estado, porque a gente vê que nós temos que dar ocupação para essas crianças. E o esporte é uma das formas que a gente, além de ter uma vida saudável, tira muitas vezes as crianças, adolescentes da droga e leva para um bom caminho. E melhora em todas as áreas. Parabéns pela iniciativa, conte conosco. Obrigado, deputado. Só, deputado, antes do senhor se ausentar, o senhor que é líder de governo, a gente precisa aproveitar o máximo possível. Então, que o senhor possa levar essa informação ao governador, que realmente, talvez, pela primeira vez, o esporte de Santa Catarina está unido, o esporte de Santa Catarina está fechado, o esporte de Santa Catarina tem peso, tem força, e é um dos melhores, os Jogos Abertos, para ter uma noção, a melhor competição de alto rendimento do país. Então, levar para o senhor que realmente consiga tirar da gaveta esse plano que a gente consiga ter um norte, simplesmente a gente consiga ter essa bússola e achar o caminho do esporte de Santa Catarina. Que o senhor consiga levar, e também uma preocupação, isso eu posso fazer possivelmente, posso fazer numa sessão, fazendo pedido de informação, mas eu gostaria que o senhor levasse pessoalmente ao governador a Lei Agnello Piva, uma lei federal de recursos, se ela realmente está sendo colocada em prática aqui no Estado e de que forma. Realmente, a gente precisa saber onde está o dinheiro do esporte, de que forma a gente vai utilizar o dinheiro do esporte. Causa uma preocupação muito importante. Quem aqui é gestor público municipal sabe do que eu estou falando. O sofrimento que é ser gestor público municipal. Os municípios quebrados, com dificuldades financeiras enormes, altamente dependente do Estado, chega lá no Estado também não tem dinheiro, então eles têm que ter um caminho. Nós temos a FESPORT, foi feita para isso, para dar esse norte, para dar esse caminho, para auxiliar, para fazer realmente o esporte dos municípios acontecerem. E o que está acontecendo, gente, pasmem, é uma preocupação que eu tenho. O que está acontecendo de simplesmente nós sairmos daqui e formos colocados um braço do desenvolvimento social, vai ser uma motivação para inúmeros prefeitos em Santa Catarina. Como é bom, os prefeitos vão fazer um monte de reforma e o esporte dos municípios vai começar a fazer isso aqui. Tenho certeza absoluta. O que eles querem é enxugar a máquina. Enxugando a máquina com exemplos vindo de cima é o que eles mais querem. E a justificativa vai ser o seguinte, mas a nação também fez, o Estado também fez, então eu também vou fazer, porque eu dependo deles. Então, essa é a minha preocupação que nós temos. O que vai gerar uma reforma administrativa, sendo apenas um braço, os municípios, os secretários municipais, que me perdoem aqui, mas os prefeitos de vocês futuramente vão dizer assim, ó, um abraço, agora a gente vai virar uma direção lá, não sei do quê. Então, essa é uma preocupação que eu tenho e enorme, tenho certeza, não sei se todos os gestores já tinham tido atenção quanto a isso, mas isso vai ocorrer com certeza. Então, que leve essa nossa preocupação. E não sou situação e não sou oposição. Eu defendo uma bandeira que me deu um caminho na vida e a minha formação, que é a bandeira do esporte, e vou continuar defendendo. Só gostaria que o senhor pudesse fazer esse favor para a gente. Tenho certeza absoluta que o governador é um cara extremamente simpático ao esporte. Ele nos atendeu sempre muito bem e vai acatar as nossas solicitações. Eu assumo esse compromisso e me dá as orientações que a gente está junto aí. Pode contar comigo. Eu quis ser gentil com a Paulinha e me fez ficar um pouco mais, né? E ir embora, mas a gente não deixou. Gostaria de saudar também a presença do deputado Ricardo Alba, aqui presente, o deputado Sérgio Mota e também a deputada Paulinha. Senta aqui, Paulinha. Então, gente, mais algum questionamento? Já vou passar para os deputados. Gostaria que os deputados fossem uma fala breve também, para que a gente possa dar continuidade, porque eu tenho certeza que, através dessas falas aqui, principalmente do presidente da FESPORT, vão gerar outras dúvidas em todos vocês. Então, gostaria de passar a palavra para o deputado Gessé Lopes. Senhoras e senhores, boa noite. Queria parabenizar o deputado Krellin, presidente, por esse entusiasmo com uma bandeira tão importante. Tem uma das coisas que
me frustraram, vamos dizer assim, na vida foi de não ter seguido a carreira do esporte, porque eu sou entusiasta. Sou faixa preta de karatê, sou faixa preta de jiu-jitsu, dei aula de jiu-jitsu de forma espontânea, né, sem um compromisso, porque eu acabei indo para a área da odontologia por incentivo dos meus pais, mas nunca deixei o esporte, sempre trabalhei paralelamente e sei na prática a importância que é do esporte para a vida, né? Esporte é segurança, porque tira crianças das ruas, é saúde, previne doenças, é educação, porque trabalha a disciplina, é motivacional, porque incentiva a pessoa a dar o seu máximo, é economia, porque gera empregos, né? Então, é muito importante que se fomente o esporte em Santa Catarina. Então, é isso que eu estou aqui para fazer esse debate e também criar ideias e soluções para o esporte de Santa Catarina e que o nosso governo daí possa nos dar mais autonomia para a FESPORT poder estar trabalhando junto à comunidade. Eu vou ter que me pedir também licença, presidente, porque eu tenho um compromisso importante ali com relação à CPI, mas fica aqui também o meu apoio e a minha dedicação pela frente do esporte. Boa noite a todos, muito obrigado. Ok, deputado Laércio. Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar todas as nossas autoridades aí do esporte aqui de Santa Catarina, em nome do meu amigo que foi, na época em que eu fui prefeito de uma cidade pequena do interior de Santa Catarina, chamada Timbó. Na época, o nosso presidente da FESPORT era o meu amigo Oswaldo. E faz tempo, né? E eu gostaria, antes de mais nada, parabenizar o deputado Fernando por ter conseguido reunir os grandes líderes do esporte catarinense nesse momento que eu acho que ele é singular, ele é único e ele foi muito oportuno. O governador ontem mandou para nós aqui na casa a reforma administrativa, o que ele pensa de melhor para Santa Catarina, através dos serviços públicos, das suas secretarias, das suas autarquias, empresas públicas e tudo mais. E lá também, pesquisando ontem à noite, e hoje eu pude ter um debate com os deputados do Partido dos Trabalhadores sobre essa questão de alguns temas importantes dentro da reforma, e lá justamente estava o que a deputada Luciana colocou. Qual é a fonte de receita que vai vir para o esporte catarinense? Não está lá. Acho que quando vocês se unem em Santa Catarina, vocês que são os grandes líderes, comandado aqui pelo nosso deputado, que é um apaixonado pelo esporte, esse é o momento de união. União para a gente cada vez mais fortalecer o nosso esporte em Santa Catarina. E agora eu vou falar como prefeito, viu, deputado Fernando? Nunca esqueço o Oswaldo, quando veio na minha sala, praticamente implorar para o município de Timbó, tu lembras bem disso, né, Oswaldo? Para o município de Timbó abrigar a Olesc. E os municípios, hoje, infelizmente, com a realidade brasileira, através de grandes mudanças estruturais que nós temos que fazer, uma delas é o Pacto Federativo, nós acabamos tendo os municípios as grandes demandas que a sociedade precisa e nós, enquanto gestor, precisamos trabalhar para resolvê-las. E na cabeça de um prefeito, ele precisa trabalhar prioridades. Prioridades principalmente de curto prazo. Aí ele vai trabalhar a saúde, ele vai trabalhar a educação, ele vai trabalhar questões de infraestrutura, e não porque ele quer ou não quer deixar o esporte e a cultura em segundo plano, porque não existe recursos para isso tudo. E eu, como gestor público, sei da importância que tem a cultura e o esporte para o desenvolvimento de uma cidade, e sem falar para Santa Catarina. Porque, como já foi dito aqui anteriormente, não quero ser redundante, o esporte é, sim, de desenvolvimento econômico, social, desenvolvimento humano. Ele é importante, ele gera riqueza para uma cidade. A minha cidade já teve a oportunidade de sediar o JASC, o Olesc. Nós sabemos o retorno que dá para o comércio, para a economia. Porém, nós não conseguimos fazer com os nossos recursos. E, com isso, enquanto prefeito, eu passo a vocês
toda essa falta de entusiasmo nossa, de preocupação, e vocês cada vez mais, enquanto gestores ali na ponta, ganhando pouco, indo nos comércios, pedindo ajuda, tentando vocês, da maneira de vocês, produzir esporte, produzir aquilo que é riqueza para a gente. Por isso que essa grande reforma, eu torço para que o nosso governador do Estado olhe para o esporte catarinense de uma maneira mais sensível e generosa. E, sem dúvida nenhuma, esse momento que vocês hoje estão promovendo aqui, essa união que, pelo que eu vi, ela é a primeira e única que houve em Santa Catarina, parabenizar novamente o deputado Fernando, para que vocês não percam força, porque esse é o momento de nós produzirmos todas as nossas forças para que, através da reforma que o governador trouxe para nós aqui no Parlamento, nós consigamos tirar o melhor dela. Nós consigamos aprimorar ela o mais próximo possível do que os senhores precisam nas suas cidades. Porque nós não podemos deixar o esporte catarinense morrer. Nós precisamos, enquanto governo do Estado, apoiar principalmente os pequenos municípios, que vê na importância dos senhores, dos dirigentes, dos atletas, o esporte como uma grande fonte de receita para as regiões, para as cidades. Então, parabéns pela união de vocês, o desprendimento de vocês por largarem as suas famílias, seus amigos, os seus negócios, para virem até aqui em Florianópolis para discutir esse tema tão importante. E mais ainda os deputados, por estarem aqui se comprometendo com uma causa que é importante para todos os catarinenses. O deputado Fernando pode sempre contar comigo. O senhor colocou uma realidade dos prefeitos em Santa Catarina, porque vai ser muito simples. Se o exemplo vem de cima, aqui embaixo também vai ser feito. Se estão cortando lá, por necessidade eu vou cortar aqui, porque eu preciso administrar. O dinheiro não cabe tudo. Portanto, que essas grandes competições, que é o berço nosso do esporte amador catarinense, possam, de fato, verdadeiramente fazer parte da vida dos catarinenses. E essa é uma preocupação que deve ser, sim, do governo do Estado de Santa Catarina. Pode contar com o apoio do deputado Laércio, como alguém que já esteve na outra ponta e quis, o máximo possível, uma mão esticada, uma mão amiga do governo do Estado, e nós não encontramos naquela época, né, Oswaldo? Então, eu já passei por isso, sei das angústias dos senhores e me coloco à disposição do deputado Fernando para poder, junto com o nosso governador Moisés, fazermos o melhor para o esporte catarinense. Muito obrigado, parabéns pela colocação, deputado. Realmente, quem foi prefeito, gestor municipal, sabe a realidade, né? Deputado Ricardo Alba. Aqui, ó, o meu aqui. Deputados, eu só peço que a gente possa ter uma fala breve para que a gente possa também ter essa discussão. E o mais esperado é a gente escutar o presidente da FESPORT, Rui Godinho. Boa noite a todos, senhoras e senhores, deputados, presidente da FESPORT. A importância do esporte a gente não precisa nem comentar aqui, que já ficou bem elucidado e todos nós conhecemos. Também já fui atleta no município de Blumenau, representei a minha cidade em joguinhos abertos. Sei da importância do esporte na formação da pessoa, né, em termos de inclusão social, desenvolvimento humano, disciplina, ética, respeito com os colegas, trabalho em equipe, mas o esporte também, como um fator de desenvolvimento econômico, é muito forte e a gente precisa trabalhar em sintonia os municípios, os 295 municípios, com o governo do Estado. Então, dessa forma, quero me colocar à disposição de todos os municípios, todos os dirigentes da Frente Parlamentar, e aqui quero parabenizar o deputado Fernando Krelling, que é um entusiasta do esporte, além de ser um atleta, conte conosco aí para levar a bandeira do esporte, para fortalecer as bases e fazer realmente o desporto catarinense ser um dos melhores do Brasil. Então, conte comigo, estou à disposição. Um grande abraço. De bombinhas para o mundo, deputada Paulinha. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Eu também quero ser breve. Bem, eu coaduno do sentimento e pensamento de todos e todas aqui e não vou me fazer repetir os mesmos argumentos já postos. Eu acho que aqueles que estão aqui nessa sala é porque realmente tem algo que vai além da questão remuneratória, porque eu acho que de todos, os menos bem pagos do Estado de Santa Catarina são os desportistas. Na nossa cidade, pelo menos, é assim. O cara lá que treina o futebol, o judô, ele vive na miséria. Ele ganha o suficiente para pagar o combustível do carro e chegar à aula. A maioria deles
tem como atividade complementar pelo menos nos municípios pequenos, essa é a realidade. Ele tem na atividade complementar que ele se associativiza e minimamente recebe ali do município o empréstimo do campo, o empréstimo do ginásio, para atender aquelas crianças no esporte comunitário. É evidente que o esporte de rendimento é importante, mas, senhores, eu vou dizer a vocês, a gente precisa transformar esse país. É pela educação, é pela cultura, é muito pelo esporte, vocês sabem disso. E eu penso que a gente tem que rever pontos de vista no que concerne a investimentos no esporte de base comunitário para todos e todas. Porque a criança pobre, que não tem um sapato para calçar, a alegria da vida dela é chegar no campo de futebol e jogar com o professor que passa a ser o cara mais importante da vida dela. Isso é a realidade de todos os nossos municípios. Né? Feliz daquele município que ainda consegue estimular algum outro tipo de modalidade que não seja só o futebol, porque, na grande maioria, eu adoro futebol também, né? Sou flamenguista e figueirense, quero já dizer aqui para vocês, mas é evidente que outras modalidades estão, em muitos municípios, elas são arrancadas da possibilidade real das crianças usufruírem disso aí. Então, assim, em relação ao governo, eu quero dizer já para o presidente da fundação que eu tive o prazer de conhecer hoje. Eu falei para ele, brinquei, disseram para mim que ele era bravo, mas eu achei ele tão gentil, né? Completamente diferente daquilo que disseram, em termos de braveza, eu quero dizer. Mas eu vou lhe dizer qual é a expectativa que eu tenho. Eu acho que, de fato, o governo acerta quando propõe um enxugamento que pode nos oferecer 120 milhões de reais. Certo? A questão é o que fazer com esses 120 milhões. O projeto de lei da reforma chegou aqui. Ele não pode voltar para o Estado sem um fundo constituído para o esporte. É necessário. Este homem só vai poder fazer alguma coisa que preste se ele tiver o mínimo de autonomia orçamentária. Porque a autonomia política ele já tem. O que mais me agradou no governo do Moisés é que ele vem com essa pegada de dizer, não estou a fim de saber se tu é do PMDB, do DEM, do PDT, do partido que for, entende? Eu quero saber se tu tem a pegada de fazer esse trabalho. E eu tenho sentido que, pelo menos, é a vontade do governador dar autonomia aos seus técnicos. Então, se ele é um homem que veio do esporte, conhece a sua importância, se ele tiver uma equipe minimamente estruturada e competente em recurso, é claro que vai melhorar. O que não dá, eu quero dizer aqui para o senhor, que não dá mais para o Estado tolerar, tanto na política do esporte quanto na cultura, que é outra briga minha, que a gente sirva apenas os amigos do grupo, entende? E olha que eu já fui do grupo, eu já deixei de ser, enfim, a gente que é prefeito, a gente faz malabarismo para conseguir algum recurso, mas não dá, tem que ter uma política que o Conselho Estadual de Esporte sirva para alguma coisa, além de chancelar aquilo que já está decidido no gabinete de quem tem a caneta e a tinta e o dinheiro. A gente precisa socializar, compartilhar a decisão do pouco que a gente tiver de investimento. E eu quero dar um aconselhamento aqui para os senhores. No esporte, na cultura, pessoal, só na indústria, nós deixamos de prover o ano passado para os nossos projetos mais de 200 milhões de reais, que poderiam ser captados também por instituições públicas. No município de Bombinhas, que é minúsculo, também não tem nenhum orçamento gigantesco, lá nós tratamos de prover a fundação com o CNPJ independente para que ela pudesse fazer essa captação voluntária. Isto dá certo, funciona, é importante e a gente também precisa construir essa independência. Eu acho que o governo pode também nos partir para esse princípio de assessorar os municípios para construir essa política. Mas, assim, gente, eu quis trazer pontos novos e questionamentos para o secretário para o presidente poder se manifestar, mas, de fato, assim, eu quero te dizer que eu estou muito satisfeita com a reforma e eu acho que pequenos ajustes nos cabe aqui, como deputados, trazer o aconselhamento. O governador precisa saber que não dá para a gente ficar mais andando com o pires. Sabe, eu quero o desgosto, o desagrado. Se eu for dizer para vocês que um dia eu fui atendida mal, é mentira, mas a gente nunca ganhava mais do que meia dúzia de kit de bola e não sei o quê. A gente nunca teve consistência. Eu prefiro que vocês gastem
melhora esse dinheiro, mas deem alguma coisa para os municípios. Eu fui buscar a bola uma vez, vou pegar essa aí, né? Não tem mais nada, então me dá essa bola aí. A gente tem que ter coisa que realmente mude a vida das pessoas. Não adianta a gente pegar o dinheiro para fazer uma politiquinha e dar uma coisinha que não vai ajudar a nada e nos levar a lugar nenhum. Então, é esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que trazer recursos com consistência, amparar as instituições que são fortes, amparar os eventos que realmente trazem divisas, porque evidente que o esporte comunitário é nossa prioridade, mas o esporte de rendimento também precisa ser amparado. Enfim, é isso, assim, que a gente tenha o mínimo de recursos e condições para esse homem trabalhar, né? Para daqui 1 ano ou 2, a gente, sim, ter condições de fazer uma avaliação daquilo que está aí. Muito obrigada e é isso. Valeu. Obrigado, deputada. Gostaria de saudar também a Gabriela, de Navegantes, o Marcel, o Olavo, de Brusque, também o Serginho, de Rio do Sul, Bolinha, de Curitibanos, o Silvio, secretário de São Bento do Sul, comendador do esporte, e o Márcio de Timbó, aqui presentes, realmente uns guerreiros do esporte catarinense, saudando também o Galdino, nosso eterno atleta olímpico, juntamente ali com a Michele, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de passar a palavra, então, para o Fabiano, nosso deputado estadual. Possamos, deputados, novamente vou pedir, possamos ser breves para que a gente possa dar continuidade. Boa tarde, eu quero cumprimentar todos, parabenizar o Fernando por estar à frente do esporte aqui na Assembleia Legislativa. Eu conheço muitos dos senhores, vocês não me conhecem porque eu estava no outro lado do microfone, mas por muitos anos eu fui narrador esportivo. Comecei porque jogava handebol e saudades foi representar o Brasil no Sul-Americano e na emissora onde eu trabalhava eu era o único que entendia das regras do handebol. E depois me permitiu aprender no microfone e, a partir daí, por muitos anos, narrar inúmeras competições. Não narrei nenhuma fuga do Pepe no futebol, né, Pepe? O que também é bom. Mas o que me chama a atenção, e talvez aqui para a gente discutir, de alguns fatos do que a gente vive no dia a dia, que vocês vivem também. Quando eu fui prefeito em Pinhalzinho, nós tentamos incentivar outras modalidades esportivas. Eu lembro, na época, um garoto de 13 anos que lutava muito bem taekwondo. E nós mandamos ele para um campeonato brasileiro, para o Nacional, no Mato Grosso. E me desculpem a expressão, mas ele deu um pau no campeão brasileiro. E aí a federação pediu para que ele participasse de outras competições do catarinense e do brasileiro para que eles pudessem qualificá-lo. E me frustra porque até onde eu consegui como prefeito fazer, até onde era a minha limitação, eu consegui. Mas não consegui convencer nenhuma empresa para patrocinar esse garoto. E me frustrou porque ele poderia estar nos Jogos Olímpicos do Rio representando Santa Catarina e o Brasil, mas não teve incentivo. Como eu vi agora, semana passada, uma equipe catarinense ganhar o brasileiro de vôlei sub-16. E como agora, lá em Campo Herê, uma empresa americana construiu um centro de treinamento de futebol e fez uma parceria com o Flamengo. Uma empresa americana veio construir um centro de treinamentos aqui em Santa Catarina. Então, nós, na época, na prefeitura, criamos o chamado Bolsa Atleta, porque nós estávamos perdendo atletas dos 13 aos 16 anos porque os pais mandavam trabalhar, que era mais futuro arrumar emprego do que ficar jogando handebol, basquete, vôlei, futsal. E a gente via a capacidade desses alunos, do que eles poderiam render, ou do que poderiam se profissionalizar, e tivemos que criar essa Bolsa Atleta. Mas eu penso que isso pode ser levado a nível de Santa Catarina, e percebo que vocês têm muito a contribuir, nos dando sugestões nessa área, de como, com criatividade, a gente consiga fazer com que se tenha um apoio diferenciado para que a gente mostre para a sociedade o quanto o esporte pode gerar de profissão para muita gente. O quanto nós podemos aproveitar essa qualidade que Santa Catarina tem e não jogar recursos fora, garantir com que venham recursos que sejam bem aplicados e que a gente continue sendo sucesso no esporte de Santa Catarina. Conte conosco, parabéns, Fernando, parabéns, presidente, e estamos aqui para dizer que vocês não estão sozinhos na defesa do esporte, nós estamos com vocês. Ok, brevemente, então, deputado Márcio Machado. Só, deputados, só deixando claro para os senhores e senhoras que essas falas dos deputados são extremamente importantes para que eles consigam também entender a importância do esporte, e todos, pelas falas, já reconhecem isso, e possam,
aos futuros projetos aqui na casa e entender a força que todos nós temos. Boa noite a todos. Cumprimento a cada um, a cada uma, em nome do presidente da frente, o deputado Fernando, que nos orgulha estar nessa legislatura com Vossa Senhoria. Haja visto seu empenho, seu trabalho e sua dedicação frente ao esporte. Cumprimento os nobres deputados, as autoridades já nominadas. Cumprimento o Nilson Cruz, meu amigo de Lages, superintendente da Fundação de Esportes, e ratifico as palavras ora já mencionadas aqui pelos nobres colegas, e ao adiantar da hora, eu já declino a minha fala, porque essa frente vai me agregar muito valor, porque não é uma atuação muito forte que eu faço no esporte. Mas nós recebemos, como legislador, 2 vezes lá em Lages como vereador, as demandas. E o que a gente pode ajudar, a gente contribui, né, de uma forma muito incisiva, só que é uma área que eu quero aprender e por isso estou aqui, ainda mais com um grande professor como Vossa Senhoria, deputado Fernando. Obrigado. Você já fez um treinamento esses dias, pulando do telhado de casa, né, deputado? Deputado Sérgio Mota. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar o presidente que está nessa frente, parabenizá-lo. O governo tem falado muito sobre enxugar a máquina, nós estamos de acordo, né, fechar a torneira, mas temos que ter sabedoria, como o esporte. Eu acho que o esporte tem que se abrir a torneira, tem que saber aonde investir. O esporte, como já foi falado, previne doenças, né, previne, por exemplo, na segurança, livrando jovens, né, da toxicodependência. Então, quer dizer, investimento no esporte é sabedoria. Então, o governo tem que olhar com bons olhos para o esporte, porque teremos pessoas saudáveis. Eu sou exemplo disso, não tenho vergonha. Quando praticava esporte, tinha um peso, estava bem em forma, deixei os esportes, como é que eu estou aqui, ó, acima do peso. Então, quer dizer, o esporte só faz bem. Então, faz bem para a saúde, vai se gastar menos com a saúde, menos com o combate às drogas. Parabéns, estou junto nessa frente. Antes do presidente, então, presidente do Conselho, Alexandre. Meu amigo Fernando, parabéns pela iniciativa. A gente teve aqui hoje mais de 25% do colegiado da Assembleia. Então, eu vejo que estás com moral aí com teus pares. A deputada Paulinha chegou causando aqui, já fez um discurso forte, né? Então, e os deputados foram muito felizes nas suas observações. A gente precisa entender que o esporte é um segmento econômico importante, ele movimenta a economia, tem a relação com o turismo, a relação com a cultura. Nós precisamos preservar essa significância do esporte. Nós temos aqui, eu contei 10 ou 12 municípios, no mínimo, representados, mais de 10 modalidades aqui representadas. O presidente Rui começa na FESPORT um trabalho duro, com essa expectativa de corte de gastos, com essa reforma administrativa incerta ainda sobre a destinação, Fernando, sobre de onde vai vir o dinheiro, qual o montante de recursos que vai ser investido no esporte. E, fazendo um parênteses, a gente tem que deixar de tratar o esporte como despesa, como gasto. A gente tem que definitivamente incluir... É um investimento, saúde, educação, segurança. O segmento esportivo, o segmento econômico que o esporte representa, por si só já garantiria essa tranquilidade, essa certeza de tratar a área, o esporte, com a importância que ele merece. Mas, além disso, tem todo o aspecto social, tem todo o aspecto educacional. Existe e tramita no Estado o Plano Estadual de Esporte e Lazer. É esse que tem que ser aprimorado, aperfeiçoado, para, em conjunto com a reforma administrativa, deixar bem claro quais são as prioridades. O esporte de base, até tratando em percentuais de aplicação de recursos, lá no plano tem uma previsão, é uma proposta, evidente que os deputados vão trabalhar, né? Mas já tem uma previsão, já tem uma proposta, tem os eixos de aplicação, tem a área específica prioritária de aplicação. Então, eu vejo que é muito importante que o plano tramite na sequência das prioridades, né? Mas que ele seja incluído também entre aquelas que merecem atenção dessa casa, da Assembleia. Eu vejo que foi conseguido mobilizar uma parcela bem significativa de representantes, as pessoas vieram do estado inteiro aqui, na expectativa de ser bem entendido. Então, é importante, Fernando, que se crie um canal de comunicação com essa comunidade esportiva, para que a frente parlamentar possa receber a informação, a demanda,
que seja depurada, é claro, a significância, né, para que não se trate na frente parlamentar de questões pontuais ou pessoais, que seja a questão ampla, mas é preciso defender a permanência e a existência do sistema esportivo catarinense. Nós chegamos aqui, basicamente, pelo pioneirismo, pela vanguarda que Santa Catarina sempre tratou o esporte. Eu sempre ressalto isso. Santa Catarina é um estado que tem índices econômicos, sociais, diferenciados da média nacional. É evidente que não é só o esporte que faz isso, mas o esporte é um agente que também colabora. Não tenho a menor dúvida que a fixação das famílias no interior, a produção, a gente vê os campeonatos que acontecem. Cadê o Serginho? Rio do Sul aqui fazendo campeonato com 60 times, 80 times de futebol, esporte comunitário lá, Blumenau, lá Galdino também, os Jogos da Primavera, um troço fantástico. Vários municípios realizam competições locais. Isso integra o pessoal no bairro, dá segurança para as pessoas. Então, o esporte ele interfere de várias maneiras e todas elas positivas, na melhoria da qualidade da vida do povo de Santa Catarina. Então, eu fico muito feliz de poder chegar aqui, ver um auditório lotado, ver mais de 10 parlamentares vindo aqui dizer: esporte é massa, estamos juntos, fechou. Eu quero saber do apoio dos parlamentares para o esporte catarinense. Então, pode contar conosco. Já vi que com os deputados você vai poder contar também. Espero que a comunidade esportiva possa colaborar e que a gente saiba em Santa Catarina fazer uma reforma que atenda à necessidade de mudar a aplicação de recursos, mas que permaneça investindo no esporte pela importância que ele tem para o Estado de Santa Catarina. Parabéns, Alexandre. Ótima colocação. Antes, presidente, muito rapidamente, só gostaria que na sua fala também o senhor pudesse acrescentar uma preocupação que a gente tem da questão da reforma, e nós gostaríamos do esporte no todo que o senhor tivesse uma autonomia de trabalho. Se o senhor tivesse autonomia para falar realmente em nome do esporte de Santa Catarina e realmente o que ele representa. Essa autonomia também se dá por orçamento, por recursos. Então, me preocupa um pouco a situação de um debate onde se fala que nós temos uma possibilidade de junho, julho, agosto desse ano não pagar folha de servidor e um acordo futuro de uma rúbrica orçamentária específica. Se a gente não vai conseguir pagar a folha, esquece, essa rúbrica orçamentária não vai aparecer nunca. Então, isso nos preocupa bastante. Eu estou falando isso porque isso é um levantamento de todos os gestores, todas as pessoas envolvidas com o esporte de Santa Catarina. Não adianta a gente ficar no achismo. Não, vamos aprovar aqui porque lá na frente vem um orçamento próprio, vem uma rúbrica. E lá na frente, se nós estamos preocupados em não pagar folha, imagina a rúbrica do esporte, que sempre foi deixada de lado. Então, essa é uma preocupação. E a segunda também, que o senhor possa defender junto conosco, a lei estadual do Bolsa Atleta, né? Nós temos uma lei estadual do Bolsa Atleta, várias leis municipais, e a lei estadual, que a gente pudesse ter uma questão, eu não gosto de usar esse termo, mas eu acho que nesse momento é o termo mais correto para ser usado, que não seja apenas os amigos do rei, e sim nós tenhamos oportunidades de igualdade para todos, para que todos possam ter essa oportunidade. Logicamente, será avaliado por critérios, e esses critérios serão currículo esportivo ou algo do tipo, mas que a gente consiga ter, assim, a maior publicidade possível para que esses atletas tenham um bom encaminhamento. Presidente Rui Godin. Uma boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na figura do deputado Fernando. Cumprimento a todos que estão agora sentados, nos assistindo aqui e envolvidos com o esporte. Eu tenho vários pontos que nós temos que tocar e que são extremamente importantes. E muitos deles já foram falados aqui na mesa. Mas antes de falar disso, eu queria apresentar o que é a FESPORT, o que ela representa. A FESPORT estava atrelada à SOL até recentemente. Na verdade, ainda está, porque a SOL não foi extinta ainda. E o que se tinha da FESPORT, que ela era uma mera organizadora de jogos, ela era uma organizadora de eventos. Quando eu falo isso, a gente está falando de forma pejorativa, até porque pela FESPORT passam mais de 300 mil pessoas por ano. Nós temos 11 grandes eventos, se a gente for contar, dividir o GESC, que movimentam a economia. Porque vamos pensar uma coisa, várias fundações hoje sobrevivem, professores ganham bolsa, atletas ganham bolsas, porque existem esses jogos. Isso é movimentado. Se movimenta também a compra de tênis, de suplementos. Tem várias coisas que estão
os acessórios esportivos, o vestuário, isso tudo, esses simples jogos que são realizados pela FESPORT movimentam. Ele tem uma importância muito grande. Então, a gente tem que ter o cuidado quando a gente fala que a FESPORT só é uma organizadora de eventos. Ela faz um dos melhores eventos que tem no Brasil. Tanto é que ela é reconhecida pelo COB e pelo Comitê Paralímpico. Ela está entre uma das 3 melhores organizadoras de eventos do país. Isso é importante falar, é importante frisar. Nós temos grandes atletas que passaram pela FESPORT. Infelizmente, nós não temos muitos dados, porque nós não tínhamos informatização, não conseguimos construir uma história da FESPORT. Isso é uma coisa que nós temos que fazer também, começar realmente a saber quem foi as pessoas que passaram e que vão passar daqui para frente pela FESPORT. Precisamos dar esse crédito e dar também a visibilidade para as pessoas que passaram por ali. Já falei que o esporte é rentável, já a professora MAP tem um estudo sobre isso, que ela mostra isso bastante, que, se eu não me engano, o valor que foi colocado por ela, que os Jogos Abertos no município movimenta mais numa cidade 12 milhões. Então, entra o problema de a gente estar também na questão do desenvolvimento social. Fica difícil para a gente. Eu acredito que nós não devêssemos estar ali. É uma posição minha, pessoal. Outra questão do fundo. Nós temos uma fundação que não tem fundo. Hoje, vários dirigentes, por exemplo, recebemos várias pessoas lá pedindo para ajudar, até mesmo em relação à realização dos jogos, que esperam uma contrapartida, uma ajuda do Estado para poder realizar os jogos. Nós sabemos da dificuldade que os municípios têm, mas hoje eu também estou de mão amarradas. Por quê? Nós não temos fundo nenhum. Eu cheguei a questionar sobre quanto que nós temos na fazenda hoje para que a gente possa trabalhar, pelo menos que a gente também tenha um cálculo, que a gente tenha alguma coisa que a gente possa pontuar, falar assim, olha, eu consigo fazer isso com o que nós temos lá separado para o esporte. Nós não temos essa previsão. Foi falado para mim o seguinte, venha nos apresentando e nós vamos aprovando. Ou seja, autonomia zero, eu não tenho autonomia nenhuma. Então, assim, muitas vezes os dirigentes das fundações, os prefeitos não entendem a dificuldade que eu também passo. Nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos ter um fundo para que tenha uma autonomia, para que a gente possa gerir realmente o esporte, para poder fomentar. Em relação à questão nós fizemos uma aproximação agora bem recente com a educação. Por que eu falo disso? É porque uma das coisas que foi travada da política pública de esporte foi porque a educação botou um óbice na época. Isso foi comentado pelas pessoas que estão na FESPORT, pela Nini Flores, que está aqui também, e que isso foi arquivado porque a educação não tinha interesse, que nós não queria participar do projeto esportivo. Eu posso garantir para vocês que as conversas hoje estão bem avançadas com o secretário de Educação, é uma pessoa bem acessível e se entendeu a necessidade de a gente estar próximo e ligado à educação. Tanto eu acredito que, com isso, nós consigamos passar esse projeto essa política pública que tem que existir. Infelizmente, nós vivemos num país em que não tem projeto de nada. A gente vive muito imediatismo e, dessa forma, a gente não consegue criar uma continuidade. As coisas acontecem conforme a vontade daquele gestor naquele momento. E nós precisamos mudar isso. Nós temos que ter uma base, precisamos criar. Então, isso é importante, deputado Fernando, que realmente seja construída, que as pessoas que participam do esporte de forma direta, indireta, como treinador, como atleta, que eles participem dessa construção também, que a casa também os ouça nesse momento. Então, essa é um ponto positivo. Tanto é que eu falo isso, que nós estamos vendo para trazer alguns jogos para Santa Catarina. Nós temos o Nacional de Escolares, que possivelmente virá para Santa Catarina. Ele estava para ir ou para Natal ou para o Paraná. E nós vamos conseguir trazer ele aqui para Santa Catarina. Só nesse evento, ele dá 36 mil diárias de hotéis. Isso mostra que o esporte gera turismo e também tem uma importância no fator econômico. Nós não tínhamos esses dados, nenhum dados desses, que a gente possa comprovar e mostrar da importância do esporte para todos vocês. Só quem vive o esporte entende isso porque vê.
Agora, como é que a gente vai levar isso para os outros deputados que não têm esse conhecimento, que não têm esses dados? Nós precisamos gerar dados para apresentar e mostrar a importância do esporte. Muitas das vezes, desculpe o pessoal do turismo, mas os dados deles foram tirados do nosso. Vou dar um exemplo no campeonato de judô brasileiro que foi para Blumenau, a cidade onde eu resido, e que foi gasto R$15 mil para organizar o evento todo. E gerou mais de 1 milhão na cidade em 4 dias. Com certeza, esses dados foram aproveitados pelo turismo. O esporte não utilizou. Assim, nós trazemos visibilidade, rentabilidade, trazemos mídias espontâneas. O Prado até me trouxe uma coisa aqui importante de mencionar, que um dos sites mais acessados do governo é da FESPORT. Nós temos hoje, deixa eu pegar aqui, nós temos de 500, o esporte que gera de 500 a 700 notícias por mês. E nós geramos mais de 50 milhões de mídia espontânea. Foi essa informação que o Prado trouxe e é importante compartilhar com vocês. Nós precisamos muito, muito, muito pensar num projeto realmente que se dê continuidade de uma coisa que seja construída por todos, que tenha uma continuidade independente da mudança de governo, do gestor, tem que ter uma continuidade. Nós temos que lutar por um fundo para que nós possamos ter uma maior autonomia, porque hoje, infelizmente, nós estamos engessados, isso é importante. Além disso, quero trazer uma outra coisa. O senhor falou, deputado... desculpa, saiu daqui do lado. Eu não vi ele sair, desculpa. Vamos lá, falha. Foi da questão de que o atleta chega com 13 a 16 anos e muitas vezes os pais colocam para trabalhar. Eu sei porque foi uma realidade que eu vivi também. E nós entendemos que nós temos que tornar o esporte mais atraente até para os pais. E uma das coisas que nós estamos fazendo eu conversei com o presidente Rebelo das federações das universidades, que eles me apontassem o número de atletas que ganham bolsas nas universidades privadas e para mostrar o impacto disso. Se a gente conseguir mostrar esses dados e apoiar os jogos universitários, eu tenho certeza que se hoje nós temos, foi o dado que ele me trouxe até agora, isso, eu ia falar isso aí. Eu falasse aproximadamente 400 bolsas. Eu tenho certeza que se a gente der a visibilidade desses jogos universitários, gerando uma mídia para a própria universidade que absorve esses atletas, eu tenho certeza que nós passamos de 1.000 bolsas até o final do ano. Então, assim, no momento em que um pai escuta que o filho dele pode ser atleta daquela universidade, ele vai pensar bem assim, poxa, meu filho leva jeito, eu vou deixar ele estudando, porque logo, logo ele vai conseguir uma bolsa na faculdade. Qual pai que não quer que o filho ganhe uma bolsa numa faculdade de graça? Então, são formas que a gente está buscando, estamos trabalhando, pouquíssimo tempo, tem 3 meses que eu estou à frente da FESPORT, nós identificamos vários problemas e várias coisas que podem ser melhoradas. E agora eu tenho certeza que com o apoio do deputado Fernando Creire e de vocês, nós vamos conseguir construir. Nós temos que construir o esporte e conta, claro, com a participação de todos vocês. Muito obrigado, deputado. Obrigado, pessoal. Parabéns, presidente. Senhoras e senhores, vocês viram a grande dificuldade que nós temos pela frente? Conseguiram constatar a dificuldade que nós temos pela frente? O presidente da FESPORT, hoje, extremamente bem intencionado, gostei do seu discurso, gostei, porque dificilmente alguém que está num cargo, uma função política, falaria diferente de qualquer coisa enviada pelo governo, e você me provou, talvez, que a sua visão é mais pelo esporte do que por um simples cargo político e público. Parabéns, não esperava, realmente surpreendeu muitos que aqui estão, e realmente é isso, o nosso desafio é esse, gente. Muitas vezes uma frente parlamentar vir aqui para escutar um monte de deputado falar, um monte de coisa, tudo vai passar pela Assembleia. E se nós não mostrarmos força para todos esses deputados que aqui estão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar mais 10, 15, 20 anos chorando e berrando e batendo na porta dos outros. Realmente a gente precisa se unir. Se tivermos uma reunião futuramente, nós precisamos estar aqui. Isso aqui não é política partidária, não é questão de voto, não é nada disso. Isso aqui é uma bandeira só, que é a bandeira do esporte. Aqui tinham deputados de vários partidos, de ideologias totalmente diferentes e inversas. Mas todos nós com o mesmo foco, que é o esporte. E lembrem-se, aqui nós tínhamos 10 deputados, eu acabei não contando. 11? Então nós tínhamos mais de 10 deputados. Nós tínhamos mais de 10 deputados aqui presentes hoje. Olha a importância que é isso. E isso se espalha nos corredores e nos gabinetes. A importância. Só que essa importância, nós falando sozinho aqui, não adiantaria. Falo isso porque a cultura, MAP, se me permite falar da cultura, a cultura muitas vezes, quando foi necessário, se uniu e conseguiu derrubar grandes muros e grandes barreiras na frente, conseguiram se unir e batalhar por o que eles
propunham que eles se colocaram à disposição. Um maior exemplo são as leis federais, onde nós no esporte temos 1%, eles já partem de 3%. Por quê? Porque em algum momento alguém se uniu, alguém defendeu a causa, encheram alguma sala e meteram pressão. Infelizmente vai ser assim, ou nós vamos ficar mais muitos e muitos anos chorando e choramingando. Gostei, eu acho que a gente está na mesma frente, gostei da questão do desenvolvimento social quando vocês, você falando como gestor esportivo do Estado, também não consegue entender muito bem que não seria só desenvolvimento social, nós seríamos desenvolvimento econômico. Em 2012, se eu não me engano, o PIB do Brasil, 1,6 representou o esporte, isso gerou 67 bilhões de reais. Então, olha a importância, gente. Nós estamos falando de algo. E eu sempre brinco, muitas vezes o esporte é o que a Suíça é para a Europa. Elogios, coisa bonita, mas no retorno é o que a Zâmbia é para a África. Esse é o maior exemplo, entendeu? Nós somos muito bacanas na hora de deixar uma medalha e bater uma foto e colocar na nossa rede social. Mas na hora que está do outro lado do balcão para defender aquele atleta até chegar lá, nem sempre os gestores têm essa visão. É isso que a gente tem que inverter. Se nós unirmos forças, e aí não adianta, presidente Rui, não adianta só os deputados aqui ficarem... Porque isso é o seguinte, hoje aconteceu, 10 deputados, que legal. Será que daqui a uma semana todos terão esse pensamento? É isso que a gente tem que... E quem tem que ter esse pensamento são vocês que vão ter que nos lembrar diariamente disso. Por isso a importância dessa frente. Se vocês puderem estar conosco nas próximas pautas, a primeira realmente é uma de instalação, de uma discussão, e que a gente se colocar à disposição. Mas vocês que vão fazer acontecer. E aqui não é média, não. Aqui é a verdade. Realmente, Jean está aqui, o Oswaldo sabe do que eu estou falando, o Vavassori, o Renato Vavassori sabe do que eu estou falando. Em 2015, se a gente não tivesse feito aquele fervo gigantesco, nós não tínhamos mais Olesc hoje, né, Galdino? Nós não tínhamos mais Olesc hoje. O governo teve que voltar atrás. Por quê? Porque talvez foi a primeira vez que o esporte realmente se uniu. Ninguém sabia qual era o partido do outro, todos eram gestores públicos municipais indicados por seus prefeitos com partidos distintos. Ali ninguém pensou nisso, ali pensaram no esporte. Jaraguá do Sul fez um grande evento e realmente fez a Olesc cada vez crescer mais. Falar também da questão de publicidade. Jogos Abertos de Lages, nós tivemos uma publicidade enorme, uma coisa maravilhosa, só que efetivamente para o esporte, será que rendeu? Essa é uma dúvida que fica no ar. Gerou uma publicidade gigantesca da competição, mas para o esporte rendeu? É isso que nós temos que ter fontes de financiamento privado para que renda para o esporte num todo. Então, presidente, desculpa o meu desabafo, mas é algo que eu estou há muitos anos querendo falar, muitos anos, e hoje a gente tem essa oportunidade de defender essa bandeira que eu tanto amo. Perfeito, deputado. Até para acrescentar, nós estamos estudando meios. Vem para a FESPORT agora para casa um rapaz que tem a formação na área de marketing, porque nós entendemos que nós temos produtos muito bons, mas que não foram bem explorados. Quando eu digo bem explorados de forma de mídia, o JASC, são jogos, o Dança Catarina, estou dando um exemplo, que poderiam ser aproveitados pela iniciativa privada. Nós vamos criar planos de marketing para que a gente possa desenvolver nos ginásios onde vai ter esses eventos, nós chamarmos empresas privadas, que eles possam nos auxiliar. E de que forma? Vai chegar um momento em que a gente vai conseguir trabalhar com o esporte sem colocar esse dinheiro dos jogos do Estado. Então, o dinheiro que vai ser desse fundo pode ser utilizado realmente para pensar nas políticas públicas. Os jogos têm que se auto-manter, eles têm que se gerir. Isso é importante, a gente está buscando, está trabalhando, é difícil, é pouco tempo para fazer isso tudo, mas estamos tentando isso. Tanto é que eu conversei já com o Márcio, que é da Fundação Municipal de Esporte, e eu falei que nós queremos esse ano fazer algumas coisas, algumas medidas que serão interessantes. Uma delas é a cobertura das finais e disputa de terceiro lugar das modalidades que assim o permitem na parte da noite. Vou dar um exemplo. Se você chega a jogar um futebol na parte da noite, jogar vôlei, basquete, ou ir para uma área de luta à noite, o que vai acontecer? A população daquela cidade vai participar desses jogos. Ele não vai ver os jogos só como um problema. A gente tem que parar e pensar o seguinte: no momento que os jogos causar trânsito na cidade, o filho geralmente fica, às vezes, sem ir para a escola naquele momento, porque a escola também está sendo utilizada para o alojamento. Isso é uma coisa que a gente tem que constatar e que existe. E para eles, muitas vezes, acaba sendo para o cidadão, acaba sendo um problema. E vamos mostrar para ele que não, que eles vão participar desses jogos. Além de eles participar, tem uma outra coisa. Fazendo isso de noite, nós podemos ainda pedir para que levem também 1 quilo de alimento não perecível para doar para uma instituição daquele local. Nós vamos dar publicidade para os atletas. De que forma? Nós vamos filmar essas finais, essas disputas de terceiro lugar. Vai estar lá ao vivo,
Isso vai dar visibilidade para o atleta. No momento da visibilidade, gera o quê? O interesse da iniciativa privada em patrocinar aquele atleta. Isso são coisas que a gente está fazendo, tentando melhorar o marketing também, não só da FESPORT, também dando visibilidade para os atletas. Isso é uma coisa que a gente está construindo aos poucos, com as dificuldades que a gente tem. Outra coisa em relação à questão que a deputada Paulinha falou, da distribuição de uma bola, disso, daquilo. Eu não acredito que isso seja uma política pública de esporte. Na verdade, isso é uma medida paliativa. E se a gente for dar uma bola ou alguma coisa, nós temos que fazer um estudo para saber onde realmente precisa daquela bola e que bola que precisa. Não adianta eu mandar uma mesa de ping-pong onde não tem a raquete, ou mandar a raquete para onde não tem mesa. Então, são coisas que a gente tem que realmente estudar. E, às vezes, não é nem daquela cultura, daquela região, praticar aquele esporte. Nós temos que realmente levantar dados, fazer um estudo sério, para que a gente possa fomentar o esporte de forma séria. E não pegando e entregando para o meu amigo, para outro. Isso não dá para a gente fazer mais. Chega de fazer isso. Nós temos que realmente repensar o esporte, repensar para que isso tenha critérios objetivos, para que a gente não dê a bolsa para porque aquele é meu amigo, vou dar a bolsa para ele. Não. O critério é esse aqui, ó, é objetivo, cumprir os requisitos, está ali, você vai receber a bolsa, independente se é amigo ou se não é amigo. É assim que tem que ser. E é assim que a gente pensa e que é construído dessa forma. Alexandre, acho que pediu a palavra rapidamente. Fernando, meu amigo, eu acho que eu concordo contigo, né? Chega a impactar a transparência que o Rui trata, a forma como as coisas estão acontecendo e como ele está se sentindo, né? Eu conversei algumas vezes com o presidente da FESPORT, o Rui, e todas elas foram muito achei, assim, quando a Paulinha fala que ele é menos brabo do que ele parece, eu concordo. Mas eu temo que o problema, né, o pepino que colocaram para que tu resolvas, seja realmente complexo. Fernando, eu gostaria de propor que a frente elencasse 2 ou 3 prioridades. Assim, o esporte já é uma bandeira, mas que a frente escolhesse 1 ou 2 bandeiras. Eu penso que o plano de esporte estadual de esporte e lazer é uma delas. A natureza jurídica ou a autonomia da FESPORT, né, seja uma delas também, para que possa viabilizar isso que o Rui está dizendo, que a FESPORT possa ir no mercado captar recursos, para que a FESPORT possa vender os seus produtos, né, e deixar de ser apenas uma organizadora de eventos. Sim. E passe a ser uma desenvolvedora social e produtiva do esporte catarinense. Aí, a outra fica... Já dei 2, não preciso usar. Não, perfeito. O PEL, que é o Plano Estadual de Esporte e Lazer, eu acho que é algo já consolidado. O que vai acontecer? Nós vamos nos reunir e cada vez mais nós vamos pressionar para que isso saia da gaveta. Isso aí é fato, consumado, e a gente precisa... as questões do fundo, acho que a reforma também, não sei se terá um prazo, mas conforme as discussões, as comissões, aqui a gente pode também convocar uma reunião da frente justamente para mostrar o caminho por onde está indo a reforma administrativa. Acho que isso é extremamente importante. Para onde a gente quer que vá, né? Para onde que a gente... É isso mesmo. Eu acho que o maior foco é para onde a gente quer que vá, porque quem faz esporte está nessa sala aqui, logicamente, mas quem faz esporte está aqui. Então, para onde a gente quer que vá, não para onde querem nos levar. É mais ou menos isso. Gostaria de saudar e agradecer muito os 3 poderes do esporte, né, o SED aqui presente, o Tribunal de Justiça Desportiva, através do Vinícius, e a importância que o Tribunal de Justiça tem no esporte de Santa Catarina. Quem é gestor sabe que quando dá qualquer problema numa competição, pode acabar com a competição. No 2º, 3º dia de competição, ela pode se acabar. Então, a importância, Vinícius, você e sua equipe têm para o esporte de Santa Catarina, eu acho que isso a gente defende bastante, e também o poder que é a FESPORT. Obrigado, Rui, pela transparência. Dizer para vocês que realmente o esporte está dando exemplo. Nós temos um tempo regimental aqui até 18h30, agora são 18h27. Então, essa conversa na verdade, foi mostrar para os deputados que a gente está aqui, o esporte está aqui, ele existe e ele vai batalhar pela mesma causa. Gostei do discurso de todos os deputados, todos abraçando essa mesma causa conosco, né? Quem já esteve do outro lado do balcão sabe a dificuldade que é. Então, nós temos aí 40 deputados, 10 estavam aqui. Com certeza, cada um desses vai conseguir ramificar para mais uns 3, 4, então nós temos unanimidade na Assembleia Legislativa, praticamente, pensando no esporte. Acho que nessa linha que a gente tem que seguir. E que não fique apenas em discurso, em debate, mas que fique em ações. Isso nós vamos continuar com a frente. Por isso, gente, novamente, os convites irão. A gente precisa que vocês participem da frente parlamentar. Se a gente vem aqui hoje, chama o presidente da FESPORT, os deputados, e nós estamos em meia dúzia aqui, gente,
valeu o esporte, vocês são legais. Morrer tudo abraçado. E nós íamos morrer abraçados, com certeza. Então, valeu a pena, muito obrigado pela presença de todos que vão voltar para os seus municípios, tenham um ótimo retorno. E gostaria de só deixar, gente... Senhor presidente, só por uma questão de ordem, eu queria dar uma sugestão, né? Eu queria te pedir para te falar com o pessoal aqui da casa, para que sempre as nossas reuniões da Comissão do Esporte, quando tratarem da matéria, fossem de fato televisionadas, porque aí vocês podem acompanhar pela TVA e, se não ao vivo, depois pode recuperar a gravação. Perfeito. E assistir os nossos debates, né? Essa hoje, deputada Paulinha, ela já começou sendo gravada já e agora está ao vivo pela TVA. Massa, isso é ótimo. Viu a importância do esporte? Nós estamos ao vivo para o Estado Mas inteiro. eu vou dizer para vocês, sem demérito aos que não puderam vir. Eu conheço outros deputados que não vieram, mas são... Defensores da causa. Não tem. A pessoa que disser que é contra o esporte é ruim da cabeça. Ninguém vai dizer isso. Todo mundo vai ser a favor. O que nós temos que ter competência, de fato, é trazer uma proposta clara para fazer ela reverberar. A diferença de ter uma pessoa que, ou 2, ou 3, ou 5, que tem vivência verdadeira do mundo do esporte, é só essa, porque todo mundo acha legal. Mas se tu não é do meio, tu não consegue propor uma proposta parlamentar consistente para o esporte, estás entendendo? Então, acho que a chegada do Fernando, minha, de outros deputados aí que têm essa vivência, de outros colegas também que foram prefeitos, que tiveram que aprender, os que não gostavam do esporte tiveram que aprender na marra a lidar com ele como gestores. Então, isso tudo nos corrobora. E o legal é o momento de um cara que vem desapegar de partido, ele não deve obrigação para ninguém, a não ser para o governador, que é o chefe dele, evidente, mas, enfim... E tem essa coisa também de a gente ter a chance de criar um fundo. Meu objetivo eu acho que se a gente dá tiro para... Todo mundo aqui pode fazer uma lista, né, a lista do Muro das Lamentações, de tudo que a gente gostaria que tivesse, não tem. Mas eu acho que a gente tem que... Eu aprendi, pelo menos, e nós não nos tornamos a melhor gestão do Estado e a terceira melhor do Brasil à toa. A gente pegou, que nem o Jack o Estripador, assim, um pedaço de cada vez. O primeiro pedaço que a gente tem que morder é o fundo. Nós temos que ter um objetivo por vez. No meu ponto de vista, o objetivo mais importante do esporte hoje é constituir o fundo estadual. Segundo objetivo é o plano estadual. E a gente vai matando a pauta, vai limpando a pauta, né? Eu acho que é isso, é construir, de repente, com o setor. Fernando, tu chama uma reunião... Que não precisa ser com tanta gente, mas, assim, representantes de todas as categorias, o conselho, o presidente da fundação, estabelecer qual é a nossa rotina, a palavrinha mágica, que quem faz gestão de sucesso, seja no terceiro setor ou dentro do órgão público, sabe que é isso. A gente precisa ter um planejamento. Qual é o planejamento da política esportiva do Estado de Santa Catarina para si mesma? Qual é a lei que a gente vai aprovar e qual é o tempo que a gente vai se dar para vencer aquela etapa? Aí, com certeza absoluta, a gente vai ter muita vitória no futuro, não tenho dúvida alguma. Perfeito, deputada Paulinha. Só lembrando que o esporte, quem faz esporte, é uma pizza que a gente tem que fatiar para diversas pessoas, diversas bocas, né? E por isso nós temos que ter um pizzaiolo bom aí para fazer uma pizza maior, talvez. Essa pizza tem que ser um pouco maior, porque a fome do esporte ela é muito grande. Então, muito obrigado a todos. Eu acho que as demandas vão surgir algumas pautas, e todas as pautas que os senhores e senhoras enviarem, elas terão importância para a gente. Todas, independente de ordem, mas elas terão. Então, se os senhores puderem encaminhar pautas que os senhores achem necessárias, podem enviar para o nosso e-mail do gabinete, que é fernando.krelling@alesc.sc.gov.br, através desse e-mail, ou comunicar ao nosso gabinete através do Daniel Monteiro, que está aqui presente. Trazer essas pautas, nós vamos tentar filtrar o máximo possível e que será aí a geração do nosso trabalho para esse ano. Principalmente agora, nesse momento. Reforma administrativa é uma pauta que nós vamos pegar pesado em cima. E automaticamente, com a reforma, presidente Rui, vem o fundo, que nós temos que saber o que será feito, mas através de que forma vai ser pago essa conta. E também o plano estadual. Dárcio, por gentileza. O braço. Só como está sendo televisionado e ao vivo, só repetindo a pergunta, o conselheiro Dárcio perguntou
De que forma? Qual será o braço? Quem fará isso, esse trabalho braçal aí para fazer acontecer as competições e os eventos da FESPORT? O que nós fizemos? Nós temos um termo de cooperação que vai ser feito, que vai ser assinado até com o secretário da Educação. Nós estamos próximos à Educação. Vamos utilizar a mesma estrutura que nós tivemos anteriormente, nos anos anteriores. Nós teremos as pessoas na figura daquele integrador que vai nos auxiliar a desenvolver o esporte lá na ponta. Essas pessoas vão fazer relatórios, tanto é que na quinta-feira eles estarão agora na FESPORT fazendo um curso de capacitação. Além dessa capacitação, eles ainda também serão informados que eles serão cobrados, terão que apresentar relatórios para que a gente consiga identificar quais são as dificuldades, quais são os problemas da região em que ele está. Não tem mais como a gente aceitar que numa região não tenha participação, por exemplo, no JAST e no Parajast, que já aconteceu. Eu agora vou, talvez, desculpa, é brincadeira, mas ninguém chega a 60 anos, a pessoa pegou, sofreu, teve alguma deficiência, ela morre naquela cidade. Nós temos que ter participação e essas pessoas vão ser cobradas com dados, com estatística, mostrar assim, ó, você não tem participação no JASC, no Parajasc, você não tem participação no JAST. Por que aconteceu? Ele vai ter que apresentar relatório. Por que essa modalidade aqui não está sendo desenvolvida no teu município, naquele município lá? Então, são coisas que a gente vai começar a fazer, vamos cobrar, para que se tenha o retorno, para que a gente comece a gerar o quê? Estatística, comece a apresentar relatórios, mostrar a importância e também que essas pessoas participem na ponta, que elas têm que apresentar relatórios para a gente. Perfeito. Então, gente, encerrando, só deixando uma frase aqui para vocês. O artilheiro de um time, ele nunca fica no banco de reserva. E nos últimos anos, o Sport, que é o grande artilheiro de Santa Catarina, está no banco de reservas. Vamos mudar essa cena aí.